Salmo 23, versículo 4, é um versículo que está na minha cabeça esses dias. Diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, na minha versão. Vou convidar você a ficar de pé um pouquinho, fica de pé um pouquinho, nós vamos fazer aqui uma palavra profética em cima desse versículo. Nós estamos vivendo um tempo onde há muitas palavras difíceis, né, sendo lançadas sobre o Brasil, amém? Verdade ou não? Tristeza, né, o dólar chegar a R$4. Engraçado que o ano passado estava aqui o pastor Lian, da Argentina, e ele me falava, não, lá na Argentina o dólar estava já a 7 ou 8 naquela época. E ele falava assim para mim, é muito difícil. E eu fiquei imaginando, porque o nosso dólar na época estava 2,30, 2,40 mais ou menos. No ano passado, quando ele veio, 2,50. Eu falei, olha, já está muito caro. Então a gente vê esse impacto. Feche seus olhos, eu vou ler e você vai repetir comigo aqui como uma oração, amém? Você crê que nós estamos orando juntos agora? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Quem está com você, querido? Diga: Deus, a tua vara e o teu cajado me protegem. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Aleluia! Pode sentar, querido. Algumas pessoas que eu conheço, e eu tenho pensado nisso esses dias, tem uma certa negatividade em sua atitude. Você conhece gente assim um pouco negativa na sua atitude? Gosta de exagerar os problemas? Conhece alguém que gosta de exagerar os problemas? Alguém que quando você vai conversar com ela, eu chamo essas pessoas de terroristas. Elas começam a contar uma história para você. Conhece alguém? Não? Que você vai aumentando, você vai ficando ansioso com o que ela está falando, gente que vai te deixando preocupado. E na minha experiência de vida, parece que essas pessoas têm um certo prazer quando elas percebem que você está ficando ansioso, né? Elas vão falando, vão contando, é mais ou menos assim, como eu vejo isso, né? Eu aprendi a lidar um pouco com essas pessoas, porque elas vão contando uma história para você. Por exemplo, é um parafuso que quebrou, né? Ela diz: está tudo destruído, acabou tudo, deu uma ralada no carro. A forma como ela fala é PT, perda total. E se você vai conversando, aquilo vai entrando na tua alma, vai entrando no teu coração, e você vai ficando até com taquicardia, vai batendo forte assim. Ela vai contando, e eu me lembro que eu cresci na minha família com a minha mamãezinha. Minha mamãezinha era assim, ela tinha esse esquema de colocar as coisas de um jeito assim, que você chegava em casa, nós vamos, esse ano não passa, esse ano a gente vai morar embaixo da ponte. Escutava minha mãe falar isso. Desse semestre a gente não passa, nós vamos morar embaixo da ponte, nós não vamos ter condição. Essa gente que tem uma certa negatividade, você lembrou de alguém aí? Não? E você não faz isso? Amém? Mas eu tenho tomado um certo cuidado, porque às vezes essas pessoas lançam sobre nós uma pressão e um peso que a gente não precisa carregar. Gente que está sempre reclamando de alguma coisa, e quando você chega perto dela, por que vocês estão rindo de mim? Eu me lembro uma vez, uma situação que eu vivi na minha vida. Eu cheguei e a pessoa falou assim: isso aqui deu tudo errado. Eu disse: mas deu tudo errado por quê? Não, porque isso aqui vai dar muito prejuízo. Não, mas vai dar muito prejuízo por quê? Não, porque eu estou vendo que vai dar prejuízo. Como é que você está vendo que está dando prejuízo? Nem acabou. Não, porque vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. E aí quando eu sentei assim e fui fazer as contas do projeto que eu estava fazendo, aquilo tinha dado um lucro imenso. Mas eu fiquei na minha cabeça a semana toda dizendo que ia dar tudo errado. Eu aprendi a lidar com essas pessoas. Primeiro, muitos dos nossos problemas que essas pessoas colocam aí, são na verdade a forma como elas veem a vida, o jeito que elas veem o mundo.
E segundo, algumas desses problemas a gente precisa checar os fatos. Será que é verdade? Será que esse fato é verdade? Será que isso que a pessoa está dizendo, que está destruído, está acabado, que não tem saída, é verdade? É isso mesmo? Está acontecendo? Das pessoas que eu acho que tem uma certa negatividade, me perdoe aqui os nossos queridos que são médicos, mas quando você vai num hospital, você tem que tomar um certo cuidado, né? Porque quando o médico fala com você, você sai ali parecendo só uma carcaça, né? Você parece que você vai direto para o necrotério, né? Do jeito que ele fala. Não, veja bem, você está com isso. Você já vai tombando. Eu aprendi, quando eu falar com o médico, começar a prestar bastante atenção no que ele está dizendo. Porque eu tenho, a Lupe sabe disso, a Lupe vai dar risada agora. Mas eu sou aquele camarada que a pessoa vai falando, eu vou... Não, você tem 30 dias de vida, 30. Eu recebo aquilo de um jeito, com uma carga emocional. Mas a Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque o Senhor me protege. Ele te protege, meu irmão. E essas pessoas, quando falam isso, a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente tem que discernir o que está sendo falado. E ultimamente, o que eu vejo no nosso país é só desgraça. É só desgraça, só problema. Você liga o jornal, é problema, você liga, é corrupção. E a gente vai carregando isso, parece que no nosso país não tem mais nada de bom. Está todo mundo querendo ir embora. Já preguei outro dia sobre isso, né? Falei, quantos querem morar fora do país aqui? Levante sua mão. Estou fretando um avião, vamos todos juntos para o mesmo lugar. Descemos da mesma cidade, né? Só tem desgraça. Agora, o que a palavra de Deus toca no meu coração é que nós precisamos, nesses momentos de crise, nesses momentos onde a gente tem ouvido tantas palavras ruins e as pessoas vão aumentando os problemas. Até escutei outro dia que o Brasil vai ser invadido pela Venezuela e tal. O negócio está feio, irmão. Cada história que eu escuto toda semana que a Venezuela está invadindo uma... Vocês não sabem dessa história? Olha eu fazendo terrorismo aqui já, né? Que está invadindo... É verdade, estão falando isso aí. Está invadindo... Amazonas, né? A Venezuela, que vai ter uma guerra aí, que está chegando uma guerra. Gente, está amarrado isso aí, né? Agora, o que eu quero falar sobre isso? O que tem a ver comigo? É que nesses tempos, de onde a gente ouve tantos boatos, tantas conversas, tantas situações, vocês têm ouvido muitos boatos, muitas conversas? Tem mesmo? Muita história? Estão ansiosos? Olha que benção, tem gente que não está. Eu fico meio, vocês são meio terrorista também, viu, gente? Vocês têm que andar comigo para ver. Quem me conhece muito tempo, sou ou não sou, Lupe? Pare de passar batom e presta atenção na mensagem. Aí o que acontece? Bom, o Espírito Santo falou comigo assim, nessa hora muitas pessoas estão falando, mas nós temos que aprender a ouvir o que Deus está dizendo. Qual é a palavra que o Senhor está trazendo no seu coração? Qual é a palavra que Deus está trazendo para a tua vida? Nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus. Nós precisamos aprender a abrir os nossos ouvidos e parar de ouvir só o que as pessoas estão dizendo e começar a ouvir o que o Espírito Santo quer dizer a você. E essa noite eu quero dizer para você por que você precisa fazer isso. Porque a palavra final, a sentença final, a declaração final não é do governo, não é do país, não é da política, da sentença final, não é do médico. A palavra final provém da boca do Senhor sobre a tua vida. E se Deus está dizendo algo diferente para você do que todo mundo está dizendo, creia no que Deus diz no seu coração, meu irmão. Você pode dizer glória a Deus por isso? Porque no meu coração, Deus não está dizendo o que o mundo está dizendo. No meu coração, Deus não está dizendo que está acabado. No meu coração, Deus não está dizendo que é o fim. No meu coração, Deus não está dizendo que vai ser tudo ruim. No meu coração, Deus está dizendo, querido, que Ele tem promessas para derramar sobre as nossas vidas. Ele é aquele que supre as nossas necessidades. Ele é aquele que anda conosco no vale da sombra da morte, nos protegendo. O que Deus diz no seu coração. Você entende o que eu estou pregando? Eu aprendi em alguns momentos, as pessoas falam assim, pastor, janeiro não é mês para fazer obra. Eu faço obra, se Deus mandou fazer, eu faço. E eu fiz, um monte. E eu sei que eles têm razão, na lógica eles têm razão. Eu não discordo não, tem toda a razão quem fala isso para mim. Porque é mês de férias, é mês que os irmãos viajam, né? Mas Deus diz na sua palavra que Ele suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória.
O que o Espírito Santo fala no seu coração hoje é o que você precisa aprender a ouvir. Algumas vezes as pessoas dizem assim, olha, sabe, as coisas estão muito difíceis, eu não sei o que vai acontecer. E eu fico pensando assim, peraí um pouquinho, mas eu tenho promessa de Deus. Outro dia veio um profeta aqui na campanha e profetizou sobre sua vida, profetizou sobre minha vida. Nós temos promessa de Deus. Então por que Deus está profetizando duas coisas? Deus não profetiza duas coisas, Deus não se engana. Você pode dizer amém que eu estou dizendo, meu irmão? Deus fala uma palavra para você, e se Ele fala essa palavra, Ele vai fazer. E aí, o que eu tenho visto é que alguns irmãos, no meio de tantas situações, de tantos problemas, o Espírito Santo tem operado nos trabalhos, nas empresas, gente sendo promovido, gente. Essa semana eu recebi um e-mail de um irmão, ele falou assim, olha, eu tenho 2 grandes negócios para fechar, e você falou que se eu quisesse, se a gente recebesse esse dinheiro, era para depositar como oferta. Eu profetizei semana passada que a gente ia comprar o drywall, que Deus ia abrir a porta, né? Ele falou assim, sabe uma coisa, pastor? Eu estava orando por isso, o Espírito Santo falou para mim assim, confia, deposita antes de receber o negócio. Você entendeu o que o Senhor me fez? Antes de responder o negócio, você vai depositar. Eu depositei, pastor, o drywall já está aí. Nós ganhamos o drywall, 50%. Glória a Deus, pode dizer amém? Eu falei, olha, e aí ele falou uma coisa no e-mail que me tocou. Ele falou assim, e se Deus não quer dar esse negócio, quiser dar outro, Ele é soberano sobre minha vida. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Então, querido, em alguns momentos a gente não discerne o que Deus está falando conosco e a gente fica ouvindo o que as pessoas estão dizendo. As pessoas dizem, o teu casamento acabou. Mas peraí, o que Deus diz? Que Ele é Deus de restauração. Você pode dizer amém? Olha, pensa no que eu estou dizendo para você, querido. Eu estou dizendo para você que há uma voz dentro de você, que é a presença do Espírito Santo, que governa o céu, a terra e todo o universo. E ela está dizendo uma palavra diferente do que todas as pessoas estão dizendo. Porque a palavra que Ele está dizendo é que você não precisa temer mal algum, porque Ele te protege. Ele é o Deus que te protege. Ele é o Deus que te protege. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me protege. Eu já passei por tantos momentos na nossa vida, na minha vida, você já passou por tantas situações. Aí outro irmão, outro dia aqui, passando uma dificuldade na empresa dele, a esposa falou, pastor, ora por nós, porque nós estamos com muita dificuldade, e em um momento assim, ele falou, não, pera um pouquinho, nós não estamos com tanta dificuldade assim. Aí eu fiquei olhando, quem está certo, ela ou ele, né? Nós estamos com dificuldade ou não estamos com dificuldade? Ele falou, não, fica tranquila, nós não estamos com tanta dificuldade. Ela falou, mas essa semana a gente não vendeu nada. Aí ele respondeu, essa semana a gente não vendeu nada, mas na sexta-feira a gente vendeu. Aí eles ficaram discutindo, eu fiquei assim, aquela cara assim meio de pastel, sabe, tipo, esperando a briga acabar, a briga não, a conversa acabar. Quando acabou a conversa, ele falou assim, uma coisa que eu guardei no meu coração e tomei como palavra, passei por tantas outras crises, e não é essa que vai me acabar, porque Deus está comigo. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então, uma das coisas que eu tenho aprendido é que em momentos onde todo mundo está dizendo isso é aquilo, isso não vai dar certo, isso vai fracassar, ou não é a hora, não é o momento, não é isso que eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir o que Deus está dizendo no meu coração. E se Ele está dizendo que não é a hora, não é a hora mesmo. E não vai ser a hora nem com tempo bom, com tempo ruim, porque o tempo quem faz é Deus. Amém? E às vezes é tempo bom e Deus fala, não é a hora. Já aconteceu comigo, estava tudo preparado e Deus falou, não é a hora. E não era a hora. Mas quando muitas vezes Deus vai falando no seu coração, e o cristão, querido, tem que ter uma maturidade, Espírito Santo tem que falar conosco, e nós temos que aprender a discernir a voz do Espírito Santo. Escuta, diga comigo, eu tenho que aprender. Deus quer que eu aprenda a ouvir a voz dEle. Você entendeu? Você pode dizer glória a Deus por isso? O primeiro estágio da nossa fé espiritual é Deus ensinar a gente a aprender a ouvir a voz dEle. O primeiro momento da minha vida ministerial não foi pregar, não foi fazer evento, não foi fazer projeto, não foi fazer evangelismo. O primeiro momento da vida espiritual que eu vivi foi muito interessante. Deus chegou para mim e falou assim, Klaus, entrega todos os teus dons, todos os seus cargos na igreja, todos os seus cargos. Eu fazia um monte de coisa. Eu era um adolescente ativo na igreja, um jovem ativo, cantava na igreja, pregava para os juniores, fazia culto lá para as crianças, liderava os jovens, e tinha entrado no seminário e queria começar um pastorado. O Senhor falou, você quer começar um pastorado? Quero. Entrega todos os seus cargos.
Não entendi nada, eu fui para o seminário para fazer mais coisa, para aprender mais, né? Entrega tudo, e eu entreguei tudo. Me lembro que daqueles 2 primeiros anos, o Espírito Santo falou assim para mim: você vai aprender a ouvir minha voz, e só estuda. Eu só estudei. Você vai aprender a ouvir minha voz. As pessoas zombavam de mim, os meus amigos do seminário davam risada, falavam assim: o que você faz na igreja? Eu não faço nada. Mas você não é seminarista? Eu falei: sou. Mas o que você faz? Eu falei: não faço nada. Mas Deus não... Como assim? Você é de esquentar banco lá? Eu falei: eu fico lá esquentando banco. Por quê? Porque Deus me põe de castigo, manda não fazer nada. Você crê no que eu estou dizendo ou não? Deus queria ensinar a ouvir a voz dele. Um dia eu estava sentado no banco lá do carro, dormindo na hora do almoço, no carro. E o Espírito Santo me acordou e falou: acorda. 2 anos depois que eu estou estudando. Ele fala: agora é o seguinte, escreve. E Deus trouxe um projeto na minha cabeça todinho, escrito. Todinho. Cheguei para o meu pastor, na época, falei assim: isso aqui é um projeto que Deus me deu, eu quero fazer na igreja. Nós não tínhamos jovens na igreja. Mais ou menos um mês depois, nós já tínhamos 50 jovens. Depois de mais ou menos 2 meses depois, tínhamos no sábado o culto maior que o domingo. Aí você já sabe o que aconteceu, né? Imagina ou não? O que você acha que aconteceu? Chegou um dos líderes da igreja lá e falou assim: você não tem capacidade de tocar esse culto, cai fora. No outro domingo não tinha mais ninguém no culto. No sábado, outro sábado. Sabe o que eu entendi ali? O que Deus quer ensinar para nós é que nós possamos discernir a voz do Espírito Santo. Quantos aqui hoje entendem que a palavra que Deus está dizendo é que em momentos de crise o Espírito Santo vai falar com você e vai te guiar em áreas que você não consegue nem imaginar e vai trazer sobre sua vida ideias, projetos, saídas, pessoas, lembrar você de coisas que você não pode imaginar, porque você precisa ouvir a voz de Deus. É isso que muitas vezes nós queremos às vezes aprender teologia, nós queremos aprender, isso é muito bom, eu ensino aqui de quinta-feira, você é meu convidado, está aprendendo mais ainda de versículos bíblicos, é muito bom, mas se nós não aprendemos a discernir o que o Espírito Santo está falando conosco, nós vamos ser uma geração, querido, de gente que está surda, e Deus está falando a cada momento. Ele é um Deus que fala, Ele é o inventor de toda a comunicação. Se você consegue entender o que eu digo, imagina Deus que criou essas palavras para falar no seu coração, e Ele quer falar com você, meu irmão, quer falar comigo hoje. E sabe o que eu aprendi? É que Deus fala não só coisas grandiosas, não coisas enormes, né? E a gente gosta de ouvir muitas coisas grandiosas, eu também gosto. Tu viajarás e serás uma bênção, e passará pela Havaí, vai pescar na Flórida, amém, eu também quero, amém? Você não quer, irmão? Pescar não, pescar acho que eu vou ficar muito enjoado. Mas tudo bem, você entendeu? Entendeu ou não entendeu? Mas às vezes Deus fala coisas pequenas. Trate melhor a sua esposa. E que não é pequeno, é grande. Mas dificilmente Ele vai usar um profeta para dizer: ei varão preguiçoso, lave a louça para sua esposa. Você já viu profecia assim ou não? Alguém já viu uma profecia assim? Eis que te digo, meu servo, a cozinha é sua essa noite. Hã? As mulheres entram no manto. Mas quando você aprende a discernir a voz do Espírito Santo, você começa a entender que Ele fala coisas grandes, gigantes, maiores do que você. Acho que você não está entendendo o que eu estou pregando. Estou viajando, né? Só no Espírito. Você entende isso que eu estou pregando ou não? E Ele vai falar coisas pequenas, querido, coisas que não são pequenas, mas que são importantes para a sua vida. E nós vamos discernir o que o Espírito Santo está falando conosco. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo essa semana toda? Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, Klaus, não tema, Quírios, eu sou com vocês. Você tem que discernir. E às vezes, querido, a gente tem essa dificuldade, porque nós terciarizamos esse discernimento para outras pessoas, nós ficamos ouvindo o que as outras pessoas dizem, nós ficamos pensando no que as outras pessoas, o que Deus está dizendo, o que Deus está dizendo, mas hoje eu desafio você a olhar para o que Deus está dizendo dentro do seu coração. Sabe o que Deus diz no meu coração? Que Ele tem cura para fazer nesse lugar. Quantos aqui precisam ser curados essa noite?
Querido, Ele tem cura para fazer. A segunda coisa que Deus tem falado comigo, a primeira é essa: nós precisamos ouvir a voz de Deus e precisamos aprender a discernir a voz de Deus, ser sensível. Mas a segunda é que em alguns momentos nós estamos sendo levados por Deus também para aprender a ter fé. Essa é a segunda lição que eu tive na minha vida. O Senhor quer nos ensinar a ter fé, porque a fé é uma coisa tão sobrenatural, que vai fazer você ir num lugar onde você não imaginou que podia chegar, vai fazer você chegar em momentos que você não pensou que poderia chegar. E eu conheço muitas pessoas, querido, que acreditam que têm fé, mas não percebem que Deus está querendo ensiná-los a ter fé. Eu já preguei várias vezes sobre fé, eu gosto de pregar sobre fé. Eu já disse que tem gente que tem fé para algumas coisas, para outras não. Tem gente que crê que Deus pode, por exemplo, suprir as suas necessidades físicas, mas financeiras, mas não acredita que Deus possa suprir suas necessidades físicas de saúde. Eu conheço gente, por exemplo, que tem fé, mas de um jeito assim, diferente, acredita mais na sua própria força. Tem gente que não acredita, por exemplo, que Deus não tem a fé necessária, ou não acredita que Deus possa restaurar a sua família, seu casamento. Então consegue, como se fosse departamentar, né? Colocar departamentos na sua fé. Eu creio isso, eu creio nisso. Eu descobri isso na minha vida assim. Quando as pessoas me chamavam para orar por crianças, bebês, enfermos, eu ia orar. E eu me sentia uma compaixão tão grande, eu tinha uma fé tão grande que aquele bebezinho ia ser curado, que Deus ia fazer alguma coisa, que vi muitos milagres nessa área. Mas descobri que em outras áreas, quando eu era chamado para orar, já não tinha a mesma fé, não acreditava da mesma maneira. Você já percebeu isso em você? Tem coisa que você fala, eu creio, e tem coisa que você fala, isso aí... E o Espírito, às vezes, Deus, às vezes está chegando para você e fala assim, você precisa aprender a ter fé. E Deus quer levar você para lugares maiores, mas para você aprender a ter fé, como é que eu aprendo a ter fé? Por exemplo, se eu tenho toda a grana necessária no bolso para fazer um projeto, isso é fé? É fé? Não, você tem todo o dinheiro no bolso, você vai lá e faz, não é? Não, mas eu estou cheio de fé. Se eu tenho, por exemplo, todas as condições da minha vida para chegar onde eu quero chegar, é fé? Não. A fé, querido, é quando você começa a aprender que Deus tem um agir na sua vida e que muitas vezes Ele vai chegar para você e falar assim, você crê que eu posso fazer isso na sua vida? Você ouve a minha voz? Por isso que eu comecei falando de ouvir voz. E quando você escuta a voz de Deus falando com você, você é desafiado a tomar uma atitude na direção da voz de Deus. Aí começa o treinamento. Por quê? Porque a primeira coisa que nós vamos fazer é questionar. Será que é Deus? Será que não é Deus? E é bom questionar, até você começar a discernir o que Deus está falando com você e você ter essa prática. Mas vai chegar uma hora que você tem que parar de questionar e tem que obedecer. E para obedecer, vai gerar um problema na sua vida, vai gerar um espanto, um medo. Esse ano eu recebi um convite para pregar lá no Sul, lá no Rio Grande do Sul. Um pastor me ligou e falou assim, pastor, vem para cá, passa a Macedônia, vem pregar aqui, lá perto do Uruguai, uma cidadezinha bem pequenininha. Eu achei muito esquisito o convite. Falei para o pastor assim, pastor, o senhor me conhece da onde? Não, nunca te vi. Eu falei, mas pastor, como é que o senhor chegou em mim? Como é que o senhor descobriu que eu estou pronto aqui em São Paulo, preparado para pregar? Rapaz, eu nunca ouvi falar de você. Eu falei, mas o senhor já assistiu o programa de televisão meu? Ah, você tem programa de televisão? Não sabia não. Quem falou de mim para o senhor, pastor? Ele falou assim, foi um pastor amigo seu que eu convidei para vir para cá, que eu também não conheço, e ele falou que o cara para vir para cá é você. Foi legal esse meu amigo, né? Aí eu falei assim, pastor, mas o senhor já ouviu pregar alguma coisa na internet? Não, não preciso disso, é só você vir aqui. Falei, gente, esse homem vai me levar lá e vai me raptar. Vou ser raptado. Falei, estou fora. Não vou não. Aí entra a Luciana assim, para, essa mulher de fé. Ela olha assim e fala assim, por que você não vai?
você está louco? Eu vou chegar lá, o cara vai me deixar naquele lugar lá, não sei nem onde é, né? Falei, porque eu tinha que, só para você entender, eu tinha que pegar um voo até Porto Alegre, Santa Maria ia pegar um carro, ia andar mais 200 quilômetros de carro, entendeu? É longe, né? Se chama Santiago a cidade. Você sabia que tem no Brasil Santiago? Não, então, tem. Eu também não sabia. Quando ele falou Santiago, eu falei, tá brincando, não deve ter nem essa cidade no Brasil, é trote isso aí. A Lupe falou, não, mas você já orou? Eu falei, não, isso é doideira, isso é um convite maluco. Você orou? Não, nem precisa orar. Você orou? Não. Então vai orar. Aí eu orei. Falei, Deus, se ele me ligar na segunda-feira, olha que coisa louca, eu vou até pensar em segunda-feira, ele ligou, e aí, tudo certo, vamos? Falei, isso é coincidência, né? Entendeu? Coincidência. Aí a Lupe falou, mas o que você sente no coração? Eu falei, eu sinto que ele vai chegar lá, vai levar nós para o Uruguai, e nós vamos ficar presos lá no Uruguai. Lá. Aí eu falei, não sinto nada, não sei, vamos orar. Ela falou, eu sinto paz, vamos embora. Aí fomos, pegamos um avião, quem sabe morro de medo de avião, peguei um avião, o segundo avião, tinha um piloto, era um avião bem pequeno, de hélice assim, umas hélices rodando, exatamente, nossa, um barulho, parecia o avião do Mickey, sabe aqueles dos Disney, do Mickey? Então eu entrei e falei para a Lupe, nossa, esse avião parece do Mickey, a Lupe olhou para mim e falou assim, não, fica tranquilo, eu pálido já, né? Pálido. Aí ela chega, o piloto me vira e fala assim, olá, senhores passageiros, desse jeito. Boa noite, sejam muito bem-vindos, nosso avião já vai decolar. Eu falei, meu Deus do céu, eu sabia que não era para vir para cá. Eu falei, o avião é do Mickey, o piloto é o Pateta dirigindo, a casa está perdida. Não foi? Falei desse jeito, pálido. Todo mundo tenso no avião, aquele barulhão acontecendo, e todo mundo aplaude e tal, e fica em silêncio, com umas 30 pessoas só dentro do avião. Chegamos numa base militar. Foi Luciano, falei para você que não era para vir aqui. E desce na base militar. O negócio era tão automatizado na base militar, que ele abre uma porta assim, e tem uma esteira humana do outro lado, jogando as suas malas, assim, ó. É só uma parede que separa, ele joga. Aí falaram que ia vir um rapazinho buscar a gente. E vai todo mundo embora, os 30 embora. Não tem rapazinho nenhum. Vou esquecer nós aqui. Ele, tá vendo, mulher? Tá vendo? Daqui a pouco chega um homem assim, um senhor, cabelo grisalho. Falou assim, eu sou pastor, né? Falei, agora que a gente é sequestrado. Falei, sou eu. Aí ele falou assim, eu vim buscar você. Eu falei, mas o pastor disse que era um rapaz novinho. Engraçado, ele disse que era um senhorzinho que estava vindo. Falei, tá certo, tá certo. Tá certo. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Foi um momento especial. Fizemos amizade. Inclusive eu estou falando isso porque eles estão convidando a gente aqui para o ano que vem ir para a África, fazer um trabalho voluntário com eles. Eles querem que a gente apoie eles lá. Quem tiver interesse, fala comigo. Mas o que eu quero dizer sobre isso é que a gente precisa aprender a ter fé. Em alguns momentos as coisas não vão vir com um mapa escrito para você, faça isso. Vai ser bênção. Você vai ter que orar, sentir o direcionamento de Deus e seguir o que Deus está falando no seu coração. E se Deus está falando, querido, às vezes nem tudo é do jeito que a gente espera, né? Se eu tivesse pensado que eu ia pegar esse avião, não. Mas eu não imaginei que era assim, e foi bênção. Olha o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 17, versículo 20. Às vezes para a gente ter fé, nós precisamos ter um conselheiro espiritual. E hoje eu quero ser seu conselheiro espiritual, posso ou não? Amém? Posso ser seu conselheiro espiritual? Hoje eu quero ensinar você a ter fé. Olha o que Jesus falou, eu sei que você tem, eu entendo isso, mas eu quero desafiar você nisso. Mateus 17, versículo 20. Nós vamos ler 3 textos agora que Jesus fala sobre isso. Primeiro diz assim, os irmãos encontraram? Eu quero que você preste atenção. Jesus respondeu, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena.
Eu asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Esse é um texto que a gente tenta entender, explicar um monte de coisa, tenta falar que Jesus não está falando de monte e tal, mas não é bem isso que eu quero pregar hoje. O que eu quero pregar é o seguinte: por que vocês têm uma fé tão pequena? E às vezes eu me sinto assim. Você já imaginou se você tivesse um pouquinho mais de fé, aonde você estaria hoje? Uau! Você recebe essa palavra? As coisas tremendas que muitas vezes Deus coloca na sua frente, você, será que é Deus? Amém? Você já imaginou as oportunidades que eu já recusei, eu mesmo já recusei, eu, pastor, porque eu não tive fé? Deus está falando no meu coração essa noite, querido, filho, se você quiser chegar a lugares ainda maiores, você vai precisar exercer a sua fé. E aí olha o que acontece aqui, aqui os discípulos foram expulsar, não tiveram fé para expulsar, e Jesus ficou bravo com eles, ficou irado, falou assim: olha, vocês não dá. Olha o que ele diz aqui no versículo 15, agora veja bem o que eu fiz. Eu li o final, vou ler um pouco antes, para você entender. Eu estou no 15 agora, volta um pouquinho a sua Bíblia para trás. Um pouco antes ele diz assim, olha o que aconteceu. Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa. Gente, isso para mim é muito forte. É muito forte, porque Jesus está dizendo aqui para eles assim: olha, eles têm um problema, Jesus, ele tem uma enfermidade aqui que joga no chão, e alguns dizem que podia ser epilepsia, e ele está com uma doença aqui, eu não sei o que é, a Bíblia não está dizendo, o que eu sei é o que Jesus falou, e eu quero parar de racionalizar, eu quero parar de tentar ser cético. Jesus falou: ó geração incrédula e perversa. Por quê? Porque eles não criam. Então, querido, uma das coisas que Deus fala no meu coração, que essa noite Ele quer exercitar a tua fé, você precisa crer. Algumas coisas talvez não vão acontecer do jeito que você espera, porque Ele é soberano, Ele faz do jeito que Ele quiser, mas o que Ele nos orienta é que nós não tenhamos dúvida, que venhamos a crer, que Ele é o Deus que opera, que Ele é o Deus que faz milagre, que Ele é o Deus que abre porta, que Ele é o Deus que responde. Eu não estou dizendo que Ele vai fazer tudo o que eu quero, porque isso não é fé. E aí é uma fé que é enganosa, porque quem é soberano é Deus. O que eu estou dizendo para você é que a igreja do Senhor precisa declarar a fé que Ele tem num Deus que é poderoso, que faz milagres, que opera maravilhas, que abre portas, que restaura famílias, que cura, que faz obra sobrenatural. Porque eu não quero que Deus olhe para a minha vida, eu não quero que Deus olhe para as nossas vidas e diga assim: ó geração perversa, até quando estarei com vocês? Ou seja, eu estou aqui, hoje, nessa noite, mas você não crê no que eu posso fazer, porque você não crê. Eu estou aqui hoje, mas você não acredita no que eu posso fazer. Eu não quero que Jesus fale isso para mim. Eu quero que Jesus fale: boa é a tua fé, grande é a tua fé. É isso que Deus diz aqui. E aí então Jesus continua: até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. O que Jesus queria que os apóstolos fizessem? Os exercitassem a sua fé. Eles estavam numa escola, um treinamento. E às vezes a nossa vida é um treinamento para exercitar a nossa fé. Você entende isso? E Deus está falando comigo aqui, está falando com você. Por quê? Por que pregar sobre isso? Porque eu creio que Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida e você precisa crer. Eu creio que se você crer hoje, querido, a sua vida vai ser curada aqui dentro hoje. Não é curada por mim. Olha o que diz aqui em outro texto. Vamos comigo lá. Mateus 9, 29. Quero ser um fitness espiritual essa noite. Exercitar a tua fé. Amém? Olha o que diz aqui Mateus capítulo 9, versículo 29. Encontraram, irmãos? Vamos ler a palavra, hein? A palavra diz: e ele, tocando nos olhos deles, disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. Preste atenção.
que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Esse é um texto para mim que fala muito. Seja feito segundo a fé que você tem. Qual é a fé que eu tenho? Qual é a fé que nós temos? Veja bem, eu não estou dizendo aquela fé que a gente... Por exemplo, quantos creem aqui que Jesus pode curar? Levante sua mão. Amém. Quantos creem que Jesus pode dobrar o seu salário essa semana? Os risos me deixam dúvida se isso é fé ou se isso é só alegria. Tem a alegria e tem a fé, né? Quantos creem, por exemplo, que Jesus pode restaurar um casamento que está totalmente falido, destruído? Quantos creem, por exemplo, que Jesus pode libertar das drogas, do vício? Qual é o tamanho da minha fé? Seja feito segundo a sua fé. Deixa eu tentar explicar o que eu creio. Acreditar numa coisa não quer dizer que eu tenha fé nisso. Ai, me compliquei, né? Acreditar não quer dizer que eu creia, que eu tenha fé. Quer dizer que eu acredito, mas não que eu tenha fé. Por exemplo, alguém chega para mim e fala assim: olha, Klaus, a tua família vai ser curada. Glória a Deus. Isso não quer dizer que eu tenho fé, quer dizer que eu acreditei no que você disse. Fé é quando você tem uma absoluta convicção, guiada por Deus mesmo, que aquilo que ainda não aconteceu, está para acontecer. E você caminha nessa direção, você age nessa direção, você fala nessa direção, você profetiza nessa direção, você compartilha sobre essa direção, sem medo nenhum. Você entendeu isso que eu estou dizendo? Você não tem medo que as pessoas ridicularizem você. Eu tenho uma fé sobrenatural que Deus vai derramar um avivamento aqui sobre essa igreja esse ano. Que nós estamos buscando uma nova unção. E eu estou caminhando nisso desde janeiro. Você entendeu isso ou não? E eu sinto essa nova unção aqui nesse lugar. Eu sinto a unção de Deus quando estou pregando essa noite. Amém, querido? E eu tenho fé que Deus vai fazer coisas tremendas aqui no nosso meio. Agora não quer dizer que eu acredite. Antigamente eu acreditava que Deus podia fazer. Hoje eu tenho fé que Ele faz. E está fazendo. Jesus disse assim: olha, seja feito segundo a sua fé. Então algumas coisas vão acontecer na minha vida segundo a fé que eu tenho. E se eu não tenho... Por que é tão difícil às vezes você restaurar um casamento? Porque as pessoas não têm fé mais no casamento, naquele casamento. Você entendeu isso? Por que é tão difícil, por exemplo, às vezes você chegar para uma pessoa e dizer assim: não, Deus vai mudar a tua história? Porque elas não acreditam mais. Mas quando elas enchem o coração, entende? A fé é essa base, é esse alicerce, para que elas digam: eu creio que Jesus vai me libertar dos vícios e das drogas, e vai ser feito hoje segundo a minha fé. Aí você tem um apoio, e é nesse apoio que começa a acontecer os milagres de Deus. Aí você põe na sua cabeça que Deus não pode curar a sua cabeça, Deus não pode curar a sua mente. Eu digo para você que Deus pode curar o que Ele quiser, meu irmão. Mas você precisa começar a declarar isso na tua vida: o Senhor me cura. E por que a gente tem que falar? Porque às vezes quando a gente começa a falar sobre fé, é aí que a gente começa a acreditar. Enquanto você não fala, você tem medo. Você tem medo. Quando a minha filha ficou doente, nós descobrimos lá que ela tinha um problema de nascença, todos os dias, eu enrolava ela num lençol de oração, toda noite, e falava: filha, Jesus te cura. A gente ia para o hospital, o médico falava uma coisa ruim, eu voltava e falava: filha, Jesus te cura. Filha, Jesus te cura. Você é curada. Jesus operou um milagre na sua vida. O Senhor tem promessa na tua vida. Até um dia que eu vi Deus falando comigo assim:
Quando a sua filha nasceu, o médico, quando a sua esposa ficou grávida, a Lupe ficou grávida, o médico achou que era um cisto e queria tirar. E eu não deixei. Eu te avisei que era a Thalita. E ela foi, gerou a Thalita. Depois, quando ela tinha 2 anos, ela teve uma paralisia do lado direito. E o médico falou que ela não ia mais andar, que ela não ia mais ter condição. E eu restaurei. Depois, agora você descobriu que ela tem um outro problema. E sou eu que não deixei acontecer nada da minha vida. Eu sou Deus que a curo, eu tenho promessa. Quando eu vi aquilo, querido, eu levantei e falei, Jesus, estou bem. Passou. Por isso que a gente precisa ouvir a voz de Deus. Amém, querido? E a gente precisa exercitar a nossa fé. Agora, Jesus está dizendo aqui, olha, esse versículo fala muito comigo, que seja feito segundo a fé que você tem. O que Deus precisa realizar na tua vida hoje, que você precisa exercitar a tua fé? Na minha vida, que eu preciso exercitar a nossa fé. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 31. É o último texto que eu quero ler. Às vezes, querido, no meio das nossas lutas, no meio dos nossos problemas, Deus está falando comigo e com você, dizendo assim: que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós. Esse quem será contra nós aqui que vocês falaram? Eu pensei que vocês iam dar um brado que eu ia parar lá na parede, sabe, tipo desenho animado colado ali. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, eu não acredito que Deus colocou esse texto na Bíblia aqui para a gente só falar assim, mas veja bem, isso aqui. Eu acredito que Deus quer ensinar alguma coisa para nós, porque somente vai vencer aquele que acredita. Quem não acredita já está derrotado. Quem não acredita não vai ver nenhum milagre. Quem não acredita não vai ver nenhuma mudança na sua vida. E há situações que a gente não entende. Eu vou contar um testemunho para vocês. Minha mãe ficou doente em 1977, 77. Ela teve um surto. E as pessoas faziam campanha, as pessoas faziam reuniões. Eu me lembro que eu tinha 5, 6 anos de idade e vinham as irmãs da oração e tal, e põe a mão na cabeça, expulsa e dá um giraia nela assim, sabe? E não acontecia nada. Nós fomos assim até 84, minha mãe em crises muito fortes, muito fortes. Um dia Deus falou comigo assim, olha, cuida da minha obra que eu cuido da sua família. E eu queria trabalhar, eu queria ser médico, queria ser psiquiatra, queria cuidar da minha mãe. E Deus falou, você não vai ser nada disso, você vai ser pastor. Eu falei, então quem vai cuidar da minha mãe? Eu me lembro, meu tio chegou em casa, falou assim para mim, filho, você precisa trabalhar. Teu irmão mais velho é pastor, não tem como sustentar sua mãe, você vai ter que sustentar sua mãe. E Deus me chamando para ser pastor. Mais ou menos em 90, minha mãe ainda com crises muito fortes. Eu entrei na minha casa da minha mãe e foi muito estranho, porque era minha mãe. Você entende isso ou não? Coloquei a mão na cabeça da minha mãe e falei assim, mamãe, esses espíritos, essas enfermidades que vêm de geração em geração na tua vida, eu creio, eu repreendo agora sobre sua vida em nome de Jesus. Do jeito que eu estou falando com você, não gritei, não esbravejei, não... Minha mãe fez assim. Foi muito estranho, porque era minha mãe, você entendeu? Deu para entender, né? Aí, passou um tempo, minha mãe... E o que Deus operou na vida dela, não foi o que eu esperava. Ela continuou tendo alguns surtos, ela continuou tendo alguns momentos de crise. Mas foi interessante que, até hoje, minha mãe deve ter 78, 79 anos, e ela mora sozinha. E quando eu me pergunto como ela consegue morar sozinha, não tem explicação. Você entende ou não? Deus faz as coisas de um jeito que a gente não entende. Mas Ele é Deus na nossa vida. E hoje eu vejo Deus cuidando da minha mãe de um jeito que não dá para explicar para você. É só você ir lá e conversar com ela. Ela bate um papão com você. E se você não disser que ela está doente,
que ela é doente, você vai dizer para mim que ela não é. Falar o Klaus que é doente, que fala isso da mãe dele. Entendeu? O que eu creio, querido, é que muitas vezes Deus vai falar com você assim, ó, exercite sua fé, declara a palavra, declara o que Deus diz, acredita nos milagres. Hoje em dia, querido, tem tanta negatividade, as pessoas estão tão negativas, como eu falei, que quando você fala para elas sobre crer, sobre acreditar, elas ficam bravas com você. Tem gente que me chama de verdadeiro idiota por acreditar. Outro dia eu conversando com algumas pessoas, mas você crê? Eu creio, meu irmão. Você crê? Creio na unção de Deus, creio no poder de Deus, creio nos milagres de Deus, creio na palavra de Deus por completo, creio que Deus opera as suas maravilhas. E eu queria saber, existem mais pessoas aqui que creem essa noite, querido, em nome de Jesus? Eu creio que Ele faz quando Ele quer, Ele faz o que Ele quer, mas o meu papel, o meu trabalho é acreditar. Existe um cordão de prata, eu entendo, a Bíblia diz isso, quer dizer, um tempo de vida para cada um de nós que Deus nos deu, e eu sei que esse tempo é Ele que determina, eu entendo disso, mas hoje eu quero me levantar aqui nesse lugar e exercitar a tua fé e a minha fé e dizer para você, vamos avançar, vamos acreditar, vamos tomar autoridade nas nossas mãos, porque Deus nos deu essa autoridade como igreja, vamos falar das promessas de Deus, vamos declarar as curas e os milagres de Deus. Outro dia uma irmã falou aqui para mim, o irmão falou assim, pastor, no final do culto, por que eu não vejo tantos milagres como eu via nos tempos da palavra de Deus? Eu falei, você não vê porque você não enxerga. Não entendi, pastor, você não enxerga. Eu vejo milagre todo dia, meu irmão. Eu vejo milagre todo dia, Deus operando milagre, pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas. Gente aqui na igreja que já foi curada de câncer, vários irmãos foram curados de câncer, mas a gente não faz aquele sensacionalismo, porque a glória é dele, a glória não é do homem, amém, querido? Mas essa noite, Deus mandou eu pregar isso aqui nesse texto, nessa palavra, nesse lugar, essa mensagem, porque eu creio que Ele quer fazer curas sobrenaturais nesse lugar. Você, essa noite, meu irmão, precisa tomar posse e exercitar a tua fé e caminhar. No mundo onde as pessoas continuam sendo céticas a cada dia, dizendo que não vai acontecer, Deus tem o seu caminho, a sua história. Você quer ver? Eu vou provar para você o que eu estou dizendo. Quantos aqui essa noite têm uma experiência de cura na sua vida? Levante sua mão. Está todo mundo louco aqui, meu irmão, porque está todo mundo levantando a mão. Quantos aqui tem uma experiência aqui sobrenatural na sua vida pessoal, financeira? Levante sua mão aqui. Está todo mundo doido, meu irmão. Deus continua operando nos dias de hoje, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Agora essa negatividade que as pessoas dizem, mas será? Eu creio. E vou dizer mais, creio que Deus faz em lugares que talvez não deveria fazer, que a gente acha que não deveria fazer. Entenda o que eu vou dizer agora, porque o que cura não é o chapéu, não é o paletó, o que cura é a fé, meu irmão. E se eu declaro que creio, o Senhor honra a nossa fé. Eu creio nisso. Você crê no que eu preguei agora ou não? Porque o que eu estou falando agora é muito sério. Não é a pessoa, mas é a sua fé, e não a pessoa. Eu creio que Deus honra a tua fé, meu irmão. Você vai falar assim, hoje eu vou levantar dessa cadeira, e eu vou receber o meu milagre. E se você crê que vai ser feito segundo a sua fé, e se seu coração encheu e você acredita, Ele chega na tua vida, não porque sou eu, meu irmão, mas é porque você creu no Senhor Jesus, dono de todas as coisas. Eu creio, meu irmão, eu creio. E por que eu estou pregando sobre isso? Porque Deus hoje quer curar, Deus quer fazer milagres, existem portas abertas para nós hoje, e para isso você precisa aprender a exercitar a sua fé. O que o Espírito Santo diz para você, querido? O que Deus diz que vai fazer na sua vida? Está todo mundo dizendo que vai ser uma desgraça. O que o Espírito Santo fala para você? Você entende o que eu estou dizendo? Para mim o Espírito Santo diz, querido, que há muitas promessas e conquistas e milagres que eu quero viver, que Deus tem prometido. E o tempo está passando, o relógio está correndo, mas Deus falou que vai fazer. E algumas pessoas acham que isso não é importante para si. Mas deixa eu dizer uma coisa. Chega um momento que o dinheiro não ajuda.
Chega um momento que a nossa inteligência não ajuda. Entende isso? Seja um momento, querido, que não adianta você ser a pessoa mais inteligente, mais financeiramente bem-sucedida, ou uma pessoa mais culta. A única coisa que sustenta a nossa vida é a fé. Por isso que a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé, querido. Tem uma hora que você não tem todas as explicações do mundo. Você não consegue ter todas as ideias, por que as coisas acontecem, por que Deus permite isso ou aquilo. Mas você é sustentado e vive pela fé que você tem em Cristo Jesus. O Espírito Santo quer ensinar você a ouvir a voz dEle. Ser sensível. Discernir. Sabe? Às vezes coisas tão bobas, quando Deus fala assim para você: não entra nessa rua, vai pela outra. Já aconteceu com você isso aí? E você acha que isso é uma bobagem. E Deus estava te dando um livramento ali. Né? Ele não precisava falar, querido. Ele é o dono dos céus e da terra. Outras pessoas vão dizer: não, isso aí foi a sua inteligência, o seu subconsciente que imaginou que naquela rua ia ter um perigo. Eu prefiro acreditar que foi Deus que falou comigo, querido. Essa semana eu postei no meu Face uma matéria lá que saiu naquele programa da Rede Globo de manhã, não sei o nome daquilo, da Fátima Bernardi, o encontro. Programa ruim, né, gente? Nossa, coisa ruim. Tiraram a mulher daquilo que ela fazia. Bom, minha opinião, né? Deixa pra lá. Mas falou uma coisa interessante. Chegou lá um médico falando que as pessoas quando oram, rezam, ele colocou tudo no meio, né? Ora, reza e tudo, e descobriram no cérebro, eu coloquei no meu Face, assiste lá, falando sobre o cérebro trabalha de um jeito maior, e as pessoas que estão hospitalizadas e que recebem oração, elas têm menos dificuldade de correr riscos como catéter, infecção hospitalar. E ele falando lá do jeito dele, da ciência. Então a reza é muito boa, ele falando da reza. Meu irmão, o povo de Deus está orando aí há mais de 500 anos, entrando nos hospitais e vendo gente que estava assim para ser terminal, e o Espírito Santo fazendo milagres, querido. Amém? Eu vou contar um negócio para vocês. Eu nunca falei isso no sermão, eu vou terminar. Mas eu quero que você exerça a sua fé. Eu já entrei num UTI uma vez, cheio de fé. E o Espírito Santo falou assim para mim: não ora por cura. E eu fui assim com tudo, com 2 pés. Jesus, o Senhor vai. Cuida da família, Jesus é bom e tal. E era um menininho de 2 anos de idade, aqui da nossa igreja. Eu fui com 2 pés. Quando eu saí, eles não estão aqui hoje, eles são membros daqui ainda. Eu reuni a família. Falei que tem coisas que a gente não entende. Chorando já. O Espírito Santo sabe todas as coisas. Mas fica firme. Entrou 2 profetas. Deus está dizendo que não sei o que vai fazer e tal. E eu, Jesus, estou na carne. Não falei mais nada. Entendeu? Chegou uma irmã e falou assim, uma irmã da família falou assim: queria entender, só você não está profetizando que ele vai curar? Já veio 5 profetas aqui e profetizou. Eu disse assim: eu falei, eu só profetizaria se Deus falasse no meu coração. Ele não falou. Eu aprendi uma lição: Deus é soberano, em momentos que a gente não entende. Entende isso? Mas essa família, eles vieram de manhã. Muito suave do que eu estou falando aqui, conhece essa família, né? Eles foram um exemplo de fé. Olha, por muito menos eu já vi gente sair da igreja. Sair da igreja porque, sabe, falou que o cabelo da outra estava feio, sabe, esse papo assim, do sapato. Entendeu? Estou falando que o seu sapato é feio. E eles vinham de domingo aqui na igreja, queridos, há mais de 10 anos. Adorando a Deus. E eu entendi depois de alguns anos. Eu entendi uma coisa que não entendia antes.
Eu entendi que algumas pessoas acreditam em Deus só quando Deus diz sim, mas não conseguem acreditar em Deus quando Deus diz não. Você entende o que eu estou dizendo? E eles foram um exemplo para mim, para eu entender que a minha fé é uma porcaria. Você entendeu o que eu estou falando? Porque eu só acredito em sim. Eles foram um exemplo para mim, para dizer para você, ele tinha operado, ele não podia ter mais filho, aí ele ganhou uma restituição da vasectomia, né? Pronto, você entendeu tudo, vai. E hoje ele tem uma filhinha. E quando eu vejo essa filhinha correndo aqui na igreja, eu falo, cara, isso é fé. Se fosse eu, Deus me abandonou, Deus me deixou. Eles oraram até o último segundo, de joelhos, clamaram até o último segundo, campanha, oração, vigília no hospital. Arrumou uma sala lá e nós ficamos madrugada orando, durante uma semana. Você entende o que eu estou dizendo? Mas nada abalou a fé daquela família, e o amor que eles têm de Deus. Você entende isso? Mas hoje, o que o Espírito Santo fala no meu coração é que Ele quer fazer curas aqui. Quer repreender um ataque aqui. Eu quero perguntar para vocês, quantos aqui querem exercer essa fé comigo aqui hoje? Então fica de pé no teu lugar, só aqueles que querem exercitar a tua fé hoje. Creem que Deus cura? Creem que Deus cura? Creem? Então diga aí, eu creio que Jesus cura. Ou diga assim, Espírito Santo, enche o meu coração de autoridade, de fé. Aleluia. Quantos estão aqui essa noite e precisam ser curados de uma enfermidade física agora? Física, levante sua mão bem alto. Levante sua mão bem alto. Muita gente, muita gente. Muita gente. Põe a mão aí na tua enfermidade se você pode, aonde é. Se você não pode, põe na sua cabeça. A Bíblia diz que vai ser segundo a sua fé. Espírito Santo, quebra toda resistência, quebra todo medo, porque a tua palavra diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Você que está segurando aí, querida, a tua enfermidade, diga assim, em nome de Jesus, nessa noite, eu sou curado, eu recebo uma cura sobrenatural, porque eu creio no Deus que é sobrenatural. Aleluia. Calma, querido, ainda continua. Diga assim, em nome de Jesus, todo ataque de Satanás, todo espírito de enfermidade, ao meu comando, e em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Agora diga assim, levante sua mão bem alto. Diga, toda malignidade, em nome de Jesus, deixa esse lugar. Todo ataque, toda retaliação, sai agora, em nome de Jesus. Jesus me cura nessa noite.